estamos falando das marcas de uma verdadeira igreja, e nós já vimos muitas marcas, e hoje veremos mais algumas, e todas elas, eu sempre digo, são espelho para a nossa vida pessoal de fé, para que possamos olhar no espelho da palavra, ver aquilo que precisa ser melhorado em nossas vidas, e assim aplicarmos essas melhorias. Atos 15, os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos, diziam eles. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido, e essas notícias alegraram muito a todos os irmãos que ouviram. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles, dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles, enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo.
Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas, que tudo lhe vá bem. Uma vez despedido, os homens então desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com as suas animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, para voltarem aos que o tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar novamente João Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram então um desentendimento sério, e assim se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Estamos vendo então nas histórias dos cristãos primitivos, da igreja primitiva, marcas de uma verdadeira igreja. E você com certeza lembra de algumas marcas, e neste texto do capítulo 15, há algumas marcas também para nós estarmos observando, algumas estaremos repetindo, mas todas elas com a intenção de nos fazer distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre o certo e errado, e aplicarmos aquilo que o Senhor espera de nós na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Esse tem sido o objetivo, então, de nós estarmos neste tema, neste assunto, falando sobre as marcas de uma verdadeira igreja. Nos capítulos anteriores, nós vimos sobre a viagem missionária de Paulo e Barnabé. Eles saem de Antioquia, vão para a ilha de Chipre, depois dão uma passada ali na Ásia Menor. Você se lembra de algumas cidades: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Depois eles voltam para a igreja que os havia enviado, voltam para Antioquia. O que estava acontecendo nessa época, que nós já até falamos alguma coisa anteriormente? Tinha dois grupos muito fortes entre os judeus. Os judeus foram os primeiros a aceitar a Jesus, e nós vimos lá atrás com Pedro, quando ele tem aquela visão do lençol que desce, e ele tem uma revelação para ir à casa de Cornélio, nós vemos as portas se abrindo para os gentios. O que é gentil, pastor? Gentil é todo aquele que não era judeu, e isso é importante nós entendermos. Os gentios começaram a receber Jesus e a aceitar Jesus. Muitos dos judeus estavam acostumados até com essa questão de quem não era judeu vir para a religião deles, que era o que eles chamavam de proselitismo. Qualquer um que não fosse judeu, mas quisesse participar da religião dos judeus, reconhecendo que tinham só Deus, eles abriam as portas, sem problema, só que tinha que participar e aceitar todas as leis e participar de todos os ritos judaicos. O principal deles, que é aquela marca que o Senhor instituiu lá atrás para Abraão, era a circuncisão, cortar o prepúcio, era uma marca que os judeus tinham. Agora, na igreja, o que estava acontecendo? Os gentios, eles não eram circuncidados. Os gentios não eram circuncidados. Os judeus cristãos, eles sendo judeus já eram circuncidados. Quando viram tantos gentios aceitando Jesus e entrando na igreja, eles começaram a ver que, peraí, alguma coisa está se distanciando muito do judaísmo. Então eles começaram a exigir, e como nós vimos ali, alguns a ensinarem que para você ser salvo também dentro do cristianismo, tinha que passar pelos ritos judaicos, principalmente pela circuncisão. Então lá Paulo e Barnabé, na cidade que tinhas enviado, em Antioquia, e de repente chega alguns ensinando
essas coisas, dizendo: não, vocês estão errados em não se circuncidarem, porque Antioquia era uma cidade muito aberta. Nós falamos, era a terceira maior cidade do Império Romano, cidade muito ampla, muito aberta aos gentios. A igreja era uma igreja bem aberta, e esses homens que chegaram lá, vindo de Jerusalém, estavam confundindo a cabeça do povo. Isso está explícito ali no versículo 1. E aqui nós já vemos, pela reação de Paulo e pela reação de Barnabé, que eram os líderes ali da igreja de Antioquia, nós já vemos uma verdadeira marca da igreja, que é confrontar as heresias. O verso 1 e o verso 2 deixam isso bem claro. Diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. O verso 2 diz: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para ir a Jerusalém para tratar dessas questões com os apóstolos e com os presbíteros. Todo verdadeiro cristão e a verdadeira igreja jamais irá aceitar heresia dentro dela, ou dentro de si. A questão do crer, do acreditar, é fundamental para as nossas escolhas no dia a dia. Você, inconscientemente, toma todas as suas decisões no dia a dia baseado naquilo que você acredita. Todas as suas decisões são baseadas naquilo que você acredita. Tanto que nós, psicólogos, utilizamos de uma importante ferramenta que é tentar mudar a crença das pessoas em algum problema emocional que ela tem, ou algum trauma que ela tem. Por exemplo, se uma mulher tem fobia de rato, de barata, né, e quando vê aquilo, ela se desespera, tem palpitação, sudorese, desmaia quando vê uma barata, ela vai num psicólogo. Entre tantas as ferramentas que um psicólogo vai usar, uma delas é tentar mudar a crença dessa mulher no que aquela barata pode fazer com ela. Então, ele vai tentar mudar a crença dela para ela ver que aquilo que é um animal que tem que ter medo dela, né? Que ela tem capacidade para vencer e enfrentar aquele medo e assim por diante. Na vida de todos nós agimos baseado naquilo que nós cremos. Quando uma heresia tenta entrar na igreja, isso é coisa séria. E foi justamente dessa maneira que Paulo e Barnabé lidaram com a situação. Heresias, como nós estamos vendo, nós estamos aqui no primeiro século ainda da igreja. Desde o início tentaram entrar na igreja. A primeira grande heresia era essa, dos judaizantes. Os pais da igreja, eles vão chamar esse grupo principalmente de ebionitas, que eram pessoas que aceitaram Jesus, estavam no cristianismo, mas ainda tinham as suas amarras com as práticas judaicas, e neste caso principalmente com a da circuncisão. E eles queriam agora levar que todos os gentios que aceitavam Jesus tinham que circuncidar. O negócio era tão sério que nós vamos ver Paulo relatando um pouco de algum tempo atrás, e todos os teólogos concordam que é de algum tempo atrás, o que acontece em certa ocasião quando Pedro está visitando a cidade de Antioquia. Se você abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, do verso 10 a 14, você vai ver, a gente sabe que a carta aos Gálatas é uma carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia, lá por onde ele tinha passado entre os gentios. E lá também tinha judaizantes, pessoas querendo distorcer a fé das pessoas. E daí Paulo, em certa altura dessa carta, no capítulo 2, ele vai dizer de uma visita que Pedro fez a Antioquia, nessa igreja onde ele estava pastoreando. E ele vai dizer que Pedro estava na boa com todo mundo, com todos os gentios, sentava, comia, mas quando vinha esses judaizantes, Pedro, ele meio que ficava desconfortável. Olha só o que Paulo vai dizer, Gálatas 2, 10 a 14. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão.
Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até o Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é um judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeu? É interessante que o negócio era tão sério, esses judaizantes, que o Paulo ele vai começar a tratar nas cartas dele como o grupo da circuncisão, aqueles que querem circuncidar todo mundo. O negócio era tão sério que o Pedro ficou meio desconfortável quando estava lá em Antioquia e os dois grupos estavam juntos, os gentios de um lado e aqueles da circuncisão do outro. Ele fica meio desconfortável até que Paulo, chama a atenção dele publicamente, dizendo: Pedro, você tem que estar firme no evangelho, você tem que estar centrado, na verdade. Isso aqui é que não é abalável. Então nós vamos ver o Paulo chamando a atenção de Pedro, provavelmente numa viagem anterior que Pedro tinha feito à igreja de Antioquia. Mas isso mostra um grande risco que aquela igreja estava enfrentando, de abrir uma brecha, e essa doutrina herética dos ebionitas, da circuncisão, entrar na igreja e destruir literalmente toda a concepção real a respeito da graça de Deus. Isso é uma lição para todos nós, que jamais devemos tratar heresia como algo simples e algo insignificante. Primeiro você precisa aprender cada dia mais a amar a palavra de Deus, estar enraizado na palavra de Deus, ler e estudar a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, porque se você não conhece a verdade, dificilmente você vai detectar a mentira. Nós detectamos a mentira quando estamos conhecendo a verdade, vivendo a verdade, apaixonados pela verdade. Por isso, nós cristãos verdadeiros precisamos a cada dia levar a sério o que a palavra de Deus nos diz. Eu tenho falado para os irmãos que um grande risco hoje, que os cristãos de hoje estão passando, é justamente conduzir a sua fé, conduzir o seu conhecimento bíblico teológico apenas por aquilo que ouve a partir de um púlpito. Porque, como diz o pastor Alain Brizotti, eu estou numa situação aqui que é das mais perigosas. Eu posso literalmente influenciar cada um de vocês pelo que eu ensino aqui. Por isso nós precisamos filtrar se o que um pastor fala, o que você assiste num vídeo no YouTube de pregação, condiz com as verdades da palavra de Deus. Nós precisamos estar muito atentos nos nossos dias, porque se lá atrás já tinha heresia, você pode ter certeza que as heresias se multiplicaram muito, cada um conforme o seu tempo e conforme as suas circunstâncias em que vive. Por exemplo, nós sabemos que hoje os tempos são de extremo hedonismo, cada um buscando o seu bel prazer, cada um buscando o seu bem, cada um olhando para o seu umbigo, o seu egoísmo, cada um ambicionando apenas a si mesmo e, se preciso for, pisa nos outros. Então, as heresias têm entrado justamente nesse formato. Se nós falarmos das heresias do nosso dia, basta você ligar a televisão nas programações evangélicas do Brasil, e você vai ver que mais de talvez 90% defende uma heresia, que é a teologia da prosperidade. Eles defendem que se você não está bem financeiramente, se você não tem um carro novo, se você não tem uma casa nova, se você não tem o melhor dos empregos, é porque ou você está em pecado, ou tem alguma coisa errada na sua vida. Isso é heresia. E tem muitos cristãos aceitando isso. Muitos cristãos se autocondenando, achando que estão em pecado, porque ele não é milionário, porque não é rico. Mas se você conhecesse a palavra, você ouviria da boca do próprio Jesus dizendo: olha, eu não tenho nem onde repousar a cabeça. Vocês querem me seguir? Eu não tenho nem casa. Não tenho nem casa. O Jesus, ele precisava das ofertas das mulheres que o seguiam para desempenhar o seu ministério, desenvolver o seu ministério. Ou seja, nessa teologia da prosperidade, coitado, Jesus é um dos maiores pecadores, um dos maiores pecadores. Paulo, ele vai relatar: olha, gente, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na verdade, a tradução melhor é: suporto todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele vai dizer: olha,
eu sei passar fome, como sei ter prosperidade, né? Sei estar bem protegido, como estar à mercê. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele já tinha passado por tudo isso. E nós sabemos da situação do Paulo. Será que Paulo também estava tão errado assim? Então são coisas que nós precisamos estar atentos. Quer ver uma heresia entrando muito forte nas igrejas hoje a respeito da sexualidade. Você vai ver cada dia no Brasil se levantando igrejas com a bandeira da homossexualidade, dizendo que o que importa é o amor, anulando todos os versículos da palavra que condenam a prática da homossexualidade, deixando muito claro nas cartas do próprio Paulo. Leia lá Romanos 1, você vai ver a condenação que há para essas pessoas. E você vai ver também versículos dizendo que os afeminados, sodomitas, não herdarão o reino dos céus. Como é que pode isso? Esquecem que a Bíblia revela um Deus de amor, sim, mas um Deus que também é justiça. Plenamente amor e plenamente justiça. Sutilmente, paralelamente com a questão da homossexualidade, heresias do nosso tempo na área sexual, você vai ver jovens heterossexuais, membros nossos da igreja, dizendo: pastor, o que importa é o amor, se eu amo a minha namorada, eu posso me deitar com ela e ter relação sexual com ela. Não, isso é heresia. A palavra de Deus diz para você ter uma mulher só, e na nossa cultura é depois que casa, que você assina um papel que ela é tua esposa. Diz para nós fugirmos da prostituição, fugirmos da imoralidade, e tantos outros versículos que nos embasam isso. Sempre haverá heresias tentando entrar nas nossas vidas. E falando em questão não tão pessoal, questão das doutrinas da Bíblia, das teologias da Bíblia, você também vai ver muitas heresias. Hoje é um tempo que você pega o seu celular, pega o seu tablet, e você pode assistir pregações do mundo inteiro. Mas se você não tiver um filtro da palavra, e não lidar seriamente com as heresias, cuidado, você pode estar engolindo besteira. Esses dias eu ouvi um irmão imitando um dos pregadores, né, até mudando a voz, e dizia: porque Jesus foi a primeira criação de Deus, dizia ele. Falei: peraí, você já começou errado. Como que Jesus foi a primeira criação de Deus? Você esqueceu dos dogmas. Gerado, não criado. Gerado é uma coisa, criado é outra. Se Jesus foi criado, ele não é eterno. Se ele não é eterno, ele não é Deus. Se ele não é Deus, ele não poderia nos salvar. Heresia nas mensagens que nós ouvimos. Você vai ver, e já falei, né, a questão de um dos pregadores falando que todos nós somos deuses, porque somos filhos de Deus. Heresia. E assim por diante. Nós precisamos estar muito atento, porque sutilmente o nosso adversário, ele sabe que se conseguir infiltrar as heresias na igreja, lá na frente vai ter já uma diferença muito grande do alvo, do objetivo da igreja. Então nós precisamos ter cuidado, assim como Paulo, assim como Barnabé tiveram, levaram muito a sério isso, chegaram a discutir com aqueles que vieram lá de Jerusalém falando dessa besteira, que para a salvação tinha que passar pela circuncisão, e daí foram então resolver qual era o problema, Dentro dessas questões da heresia, tem uma coisa que ainda incomoda nós, os assembleianos, né, que é a confusão que se faz entre a questão justamente da tradição, dos costumes e da doutrina. Eu já falei, mas é importante nesse ponto relembrar os irmãos. Doutrina, o que é verdade bíblica, ela é a mesma aqui no Brasil, é o mesmo na China, é o mesmo na Angola, é o mesmo em todos os cantos do mundo. Vai muito além dos costumes regionais da tradição, tá? Então, nós precisamos estar muito atentos também nos nossos dias. Por quê? Porque tem pessoas que estão, como faziam aqueles da parte da circuncisão, colocando um jugo sobre a igreja que não é para a igreja levar. Fardos que não é para a igreja levar. E aqui, nós estamos em casa, eu falo mesmo. Paulo, quando ele vai escrever lá para a igreja de Galácia, no verso 4 e 5 do capítulo 2, ele vai dizer assim: olha,
Questões como essa foram levantadas porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permaneça em vocês. O que importa é a verdade do Evangelho. E aqueles queriam aprisionar, queriam engessar eles dentro das leis. Você vai ver cristãos, assembleianos, muitas vezes, querendo levar cargos que nem mesmo eles suportam, estão muitas vezes acabando consigo mesmo, acabando com as suas famílias e tentando colocar esse fardo em cima dos outros. Que fardo, pastor? São diversos aspectos. Por exemplo, você vai ouvir que crente não pode ir em piscina, que crente não pode ir na praia, coisas desse jeito. Isso não é, a Bíblia não nos diz nada disso. A Bíblia nos diz que não podemos ser imorais. Se você vai para a praia de maneira indecente, daí está pecando. Agora, nós cristãos, temos que ser os mais apaixonados pela natureza, pela praia, pelo mar, pelas lagoas, pelos bosques, porque tudo aquilo evidencia a glória do Senhor. Nós precisamos ser as pessoas mais felizes do mundo. Nós precisamos ser aqueles que desfrutam literalmente a liberdade que temos no Senhor, em praticar um esporte, cuidar da saúde, mas cuidado, sempre vai ter um grupo querendo colocar um peso sobre você. Se vê você fazendo caminhada, meu Deus, olha fazendo caminhada, está lá no Ramiro andando de bicicleta. Cuidado, que ainda hoje existe aqueles que são enviados para tentar distorcer a verdade do Evangelho. O que é pecado, mentira, lascívia, imoralidade, todas as obras da carne, isso é pecado. Então, que você venha ter essa consciência madura, centrada em Deus, e quando ver heresia tentando entrar no meio da igreja, no meio da tua família, no meio dos irmãos, leva a sério, repreenda, confronta, vai atrás se precisar de ajuda, mas não deixe que isso molde a tua maneira de pensar, que consequentemente vai moldar a sua maneira de viver. Uma segunda marca da igreja, que eu só quero citar, algumas eu só vou citar porque precisamos aproveitar melhor o tempo, é a questão do diálogo. Uma verdadeira igreja, um verdadeiro cristão, ele vai sempre se utilizar do diálogo para manter a unidade. Eu acho fantástica a atitude de Paulo e a atitude de Barnabé, que eles sabiam que tinha uma liderança maior, tinha Pedro, tinha Tiago, os apóstolos estavam em Jerusalém. Quando chegou aquele pessoal lá, vindo de Jerusalém, falando aquelas besteiras, que para ser salvo tinha que passar pela circuncisão, você não vai ver Paulo e Barnabé criticando Pedro, murmurando contra a igreja de lá. O que eles vão fazer? Vamos resolver, vamos dialogar, vamos ver se é assim mesmo. Então, eles sobem para Jerusalém e vão lá conversar com os apóstolos. E aqui acontece, isso na história da igreja é um marco maravilhoso, o primeiro concílio da igreja, está registrado aqui, em Atos 15, concílio, aquela reunião para discutir teologia, discutir os caminhos da igreja, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Esse é o primeiro concílio da igreja para resolver os impasses que estava acontecendo. Por que eu cito isso como marca de uma verdadeira igreja? Porque todo verdadeiro cristão, ele vai valorizar essa habilidade de dialogar. Se ele ouve falar alguma coisa que não era conforme aquilo que ele esperava, imaginava, ouviu falar do pastor, ouviu falar de uma atitude da Assembleia de Deus, ouviu falar que o irmão fez aquilo, que um líder fez aquele outro, que estão ensinando isso lá, primeira coisa que ele faz, vou dialogar, vou conversar. Paulo, quando eles vão lá, eles descobrem que aqueles que estavam falando das besteiras lá em Antioquia, nem foram enviados por Tiago, nem por ninguém. Eles foram por vontade própria, mas diziam-se ser, não, nós estamos aqui representando a igreja lá de Jerusalém, mas não tinham sido enviados. Então, meu irmão, seja prudente,
Resolva as coisas no diálogo, na conversa, no bom senso. Não saia espalhando espalhando coisas sem você ter certeza, sem ter resolvido. Quando ouve falar alguma coisa do teu pastor, quando ouve falar alguma coisa da direção da igreja, quando ouve falar alguma coisa de um líder, de um presbítero, de um auxiliar, de um diácono, venha tratar limpo. Se nós, cristãos de hoje, levarmos a sério isso, muitos problemas estavam resolvidos, muitas brigas estavam resolvidas, muitos impasses estavam resolvidos, e muita gente estava ainda firme na igreja e não teria se desviado, muitas famílias não teriam sido destruídas. Por quê? Porque aprendeu a dialogar. Então isso é uma marca da verdadeira igreja também. Uma outra coisa que nós podemos ver aqui, está muito claro no verso 3, que diz assim: a igreja de Antioquia, então, no caso, os enviou, e passaram pela Fenícia e por Samaria, e contaram como os gentios tinham se convertido. Essa notícia alegravam muito, a todos os irmãos. Isso aqui é uma marca também da verdadeira igreja, se alegrar com salvação de vidas. Todo verdadeiro cristão é apaixonado por gente, apaixonado por vida. E isso evidencia, sim, quem está com Deus e quem está com as heresias. Quem está perto de Deus vai amar as pessoas, vai querer a salvação das pessoas. Agora, quem não está muito perto de Deus, está mais perto de regras, está mais perto de teorias, ele nem vai se alegrar muito quando vê uma pessoa salva, ele já vai querer colocar um fardo, já vai querer colocar um crivo, um critério, já vai colocar impedimento. Eu tenho falado isso para os irmãos, e a gente precisa, novamente, aprender a se apaixonar por vidas. Quando uma pessoa aqui levanta a mão ao convite do pastor, quando diz: alguém quer aceitar Jesus? Gente, era para nós estarmos fazendo festa. Quando alguém vem chorando, se rendendo ao Senhor, era para não só alguns pastores virem abraçar, mas nós correr aqui para frente, se alegrar, festejar, abraçar aquela pessoa, bater palmas sem o pastor pedir, fazer festa. Por quê? Isso precisa ser resultado do nosso coração, um coração que entende que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós precisamos amar vidas e fazer festa por isso, e cuidar com esse outro lado, pessoas que não entendem o trabalhar do Espírito Santo na vida de alguém que se converte. Quando esse povo dos heréticos, quando esse povo da circuncisão ouviu falar que tudo aquilo que tinha acontecido lá na Galácia, vocês se lembram o que tinha acontecido? De as pessoas ficarem assim admiradas com tudo que estava ouvindo, de um paralítico andar porque Paulo viu que ele tinha fé para acreditar. Depois Paulo foi apedrejado, mas voltou pregando o evangelho, e muitos foram salvos. Quando esse pessoal da circuncisão ouviu falar de tudo que estava acontecendo, eles já foram, mas eles se circuncidaram, já colocaram barreiras. Enquanto o povo aqui, esse povo da onde eles passaram, da Filícia e de Samaria, ao ouvirem dizer que tinham centenas de pessoas sendo salvas entre os gentios, o texto diz: se alegraram e muito. Que esse seja o nosso comportamento, e deixar que aos poucos o Espírito Santo faz a obra, porque a obra na mudança que nós conseguimos ver com os olhos físicos numa pessoa que se converte, tem que ser de dentro para fora, de dentro para fora. Pastor, seja um pouquinho mais claro para a aplicação dos nossos dias. Imagine que uma pessoa aceita Jesus aqui, e ela veio com uma mini saia. É uma vida se rendendo ao Senhor. Por mais que está vestindo de uma maneira indecente, o nosso coração precisa se alegrar e não ficar com aquele olhar: ixi, mas será que se converteu mesmo? Está vindo de mini saia. Daí talvez ela venha num outro culto ainda de mini saia. E daí alguns já chegam e metem pau: pastor agora está permitindo que entre de mini saia aqui na igreja e tal. Em vez de chegar, se aproximar, amar, você talvez vai descobrir que aquela mulher não tem outra saia, só tem mini saia. O guarda-roupa dela só era daquele jeito.
E daí o que tem acontecido? E acontecia mais antigamente, mas graças a Deus mudou. Antigamente, na porta de algumas igrejas, ficava alguém só observando a aparência física das pessoas. Ah, esse entra, esse não entra, esse entra, esse não entra. Exigia uma mudança de fora para dentro. Ou seja, muda primeiro sua aparência e o resto vem depois. Mas está errado, porque as pessoas vão se forçarem a mudar, talvez sua maneira de vestir, sem uma convicção no interior, e aquilo vai durar um tempo, daqui a pouco aquilo é um fardo para ela, ela não quer mais saber de igreja. Agora, quando o Espírito Santo faz a mudança de dentro para fora, convencendo que aquilo é imoral, que ela não é mais digna daquilo, ela mesma, por decisão própria, vai dizer, não, eu estava cega me vestindo daquele jeito, eu estava sendo indecente, imoral, me tratando como uma ninguém, agora eu sei quem eu sou em Jesus, essa permanece, esse é um fruto bom, isso tem continuidade. Nós precisamos, novamente, entender essas verdades, e voltar a nos alegrar com a salvação de vidas, amém? Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Uma outra verdade, que também é marca de uma verdadeira igreja, aqui neste capítulo, está lá no verso 7, Paulo e Barnabé vão para Jerusalém, Tiago convoca então uma reunião, um concílio, estão todos os apóstolos e os principais presbíteros, que eram os líderes da igreja, então agora eles começam a discutir sobre o assunto. Primeiro Barnabé e Paulo falam, depois alguns representantes lá desse do time da circuncisão falam, e daí Pedro, ele se levanta, e no verso 7 diz assim, depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles, dizendo, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Que marca da igreja que eu vejo aqui na vida de Pedro? Alguém que sabe se manifestar no momento certo. Pedro ainda era visto como o grande líder da igreja, sim. E Pedro ouve o que Paulo e Barnabé tinham para dizer, ouve o que os circuncisos tinham para dizer, e agora, com muita sabedoria, já superando aquele quadro que ele tinha feito lá em Antioquia, aqui Pedro tem uma palavra maravilhosa, aqui Pedro tem uma posição certeira, ele se manifesta no momento certo, exato, e ele vai falar, olha, muito tempo atrás, quando eu fui lá na casa de Cornélio, eu pude ver que o evangelho era aberto para os gentios também, assim como para nós judeus, o Espírito Santo que nos batizou também batizou eles, então ele vai defender isso com unhas e dentes, e com muita firmeza, no momento certo. E nós vamos ver uma segunda manifestação de alguém também que sabe se posicionar, se manifestar no momento certo, que é Tiago. Esse Tiago, ele é o irmão de Jesus. Já falei para os irmãos lá no começo que ele se torna um grande líder da igreja. Esse Tiago, fica evidente que juntamente com os irmãos de Jesus, eles não criam muito em Jesus. Mas depois da morte e ressurreição, nós vamos ver todos eles firmes na igreja. Aqui é um mistério que a história não registra, sobre o encontro que Jesus teve, depois de ressurreto, com esse irmão dele, com Tiago. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque o Paulo, quando está escrevendo a Coríntios, defendendo também a sua apostolicidade, ele vai dizer, olha, Jesus depois de ressurreto, apareceu a uns 500, apareceu a Pedro e apareceu a Tiago, e daí depois também apareceu a mim como um filho fora de tempo. Então, há um mistério aqui que provavelmente o Tiago, irmão de Jesus, ele teve um encontro fantástico com esse Cristo ressurreto. Tá? Alguns confundem pensando que esse Tiago é o irmão do apóstolo João, né? o famoso trio Pedro, Tiago e João. O Tiago, o irmão de João, esse já tinha sido morto. Lá atrás nós falamos sobre a morte dele, já tinha sido martirizado por Herodes. Aqui estamos falando do irmão de Jesus. O Tiago, irmão de Jesus, ele teve um destaque tão grande entre a igreja primitiva, que fica evidente, fica praticamente assim, unanimidade de todos os teólogos, fica claro, por esse episódio, capítulo 15 e por outros, que ele era um dos líderes principais ali da igreja de Jerusalém, e que foi ele quem convocou esse concílio. Por quê?
porque quem toma a decisão final, quem dá o parecer final, quem dá a solução é ele. Então, nós vamos ver Tiago se levantando no momento certo, na hora certa e tomando a decisão. Qual é a decisão que eles tomam? Nós vamos escrever uma carta falando a respeito disso, que nós discutimos aqui para os irmãos de Antioquia, e vamos enviar dois emissários. Vamos enviar o Silas, vamos enviar o Judas, que são homens de testemunho, homens que se entregaram para Cristo, defendem o Evangelho, e eles vão ratificar tudo que a gente escrever, porque o papel pode aceitar qualquer coisa, mas eles vão junto para falar e embasar aquilo que nós falamos e as decisões que tomamos aqui. É muito sábia a decisão que eles tomam, porque você vai ver que a decisão que eles tomam é visando uma união, justamente entre esses partidos que estavam, se degladiando. Uma união entre os gentios e aqueles do grupo dos judeus mais radicais, que queriam judaizar também tudo. Você vai ver que o que eles defendem, alguns cristãos até hoje, mas pastor, eles falam, as decisões que eles tomam, falam, claro, da imoralidade sexual, mas eles falam então sobre o sangue, sobre não comer carne sacrificada a ídolos, sobre não comer animal, que foi enforcado, e assim por diante. Mas Paulo, pastor, lá na frente não vai falar que se nós tivermos uma consciência sarada, uma consciência limpa, lá em Coríntios 8, nós podemos também participar disso, porque o Espírito Santo e a atuação do sangue de Jesus purifica essas coisas, nós não precisamos viver com uma neurose, da onde vem a procedência disso. Realmente Paulo vai falar, mas você não pode esquecer que Paulo, ele também vai falar justamente sobre o exercer a liberdade sem o escandalizar. Ele vai dizer, tenham cuidado para que ao exercer a liberdade vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então é importante a gente entender isso. A definição, a decisão ali do Concílio de Jerusalém, de Tiago, foi justamente para amenizar aquilo que estava acontecendo. O principal argumento dos judaizantes da circuncisão foi descartado, os gentios não precisam passar pela circuncisão, mas o que ele diz? É importante os gentios também não abusarem quando estiverem com os judeus, tá? Não participem de alimento consagrado a ídolos, e não participem, e não comam esses animais para não escandalizar os outros. Então essa foi uma decisão muito sábia que eles tomaram, e lá na frente, quando Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, uma igreja gentia, mas também deixando bem claro, gente, se tem judeus entre vocês, que vão se escandalizar, se vocês estiverem comendo alguma coisa que eles sabem que foi consagrada a ídolos, cuidado com isso, tá? Vocês não podem usar a liberdade de vocês para fazer alguém que é mais fraco tropeçar. Então, nós precisamos entender essa verdade. Enfim, falando sobre esse argumento que eles defenderam, estava ressaltando essa verdade de saber se manifestar no momento certo. Irmãos, todo verdadeiro cristão, que nós falamos que a primeira marca é ser dirigido pelo Espírito Santo, precisa ser prudente também no falar, na hora certa de se manifestar, para você ser pontual, ser certeiro, e ter convicção que está falando no momento certo, a coisa certa, para não causar desconforto, não causar problema, e não causar também divisões. Tiago, ele vai falar muito sobre a língua, e eu não vou entrar nesse assunto, porque numa terça-feira o pastor Black falou muito bem a respeito da mentira, de você usar a língua para falar mal dos outros, dar falso testemunho, e assim por diante. Então eu não vou entrar nesse assunto. Agora, é muito bom quando nós somos prudentes no se manifestar, saber que aquilo que está em Eclesiastes 3, há tempo de falar, há tempo de se calar, é uma grande verdade. Tem momentos que você tem que ficar de boca calada, muitas vezes engolir sapo, mas tem momentos que você tem que falar. Alguns se confundem nisso, e ou escolhe um lado ou escolhe o outro. Alguns falam demais, e para todas as coisas que está sendo discutida, ele tem uma opinião, e quer falar aqui, dar uma opinião aqui, dar uma opinião acolá, e é aquele que fala sempre. Tem outros que já tomam uma outra decisão, que é ficar mais quieto,
E daí não manifesta a opinião dele. Muitas vezes o papel que ele desempenha precisa de uma manifestação, mas ele está lá parado. Isso acontece em todas as áreas, numa empresa, numa vizinhança, numa família, num casamento. Você vai ver que muitas famílias são destruídas por isso, porque um ou outro é aquele que fala e toma todas as decisões, e o outro, e o parceiro, o cônjuge, fica ali, né, deixando que ele toma todas as decisões. Temos que ser prudentes. Há momentos que o marido, o pai, tem que se manifestar. Há momentos que é o homem que tem que tomar frente, tomar aquela decisão e intervir na vida dos filhos. Há momentos que não, é a esposa. Há momentos que o marido tem que ficar lá e deixar a esposa tomar aquela decisão. Então, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos direcionar e se manifestar no tempo certo, da maneira certa. Já contei uma experiência pessoal para os irmãos. No meu tempo de faculdade, os primeiros semestres era até engraçado, né? Porque praticamente toda aula eu falava alguma coisa. Porque os professores vêm bombardeando a fé, só fala mal de igreja, só fala mal de pastor, coloca Jesus lá embaixo. E todas as aulas praticamente era uma discussão. Eu tinha umas duas professoras lá mesmo que, olha, pensa num clima, né? Sempre discutindo, eu sempre tentando defender e tal, e uma vez o Espírito Santo falou para mim, fica quieto. Ouça, fica quieto, e no momento certo fala. Eu fiz justamente isso. Engoli muito sapo, mas olha, dava vontade às vezes de falar e brigar, e me mordi muito assim. Mas eu nunca me esqueço o dia que o Espírito Santo falou para mim, agora você se manifesta. A pessoa tinha falado mais muito mal de igreja, não sabia a diferença de umas igrejas de outras, achava que todas as igrejas era aquilo que ela via na televisão e tal. E daí, acabou a aula, eu fui conversar com ela, tal, professora, você sabe da diferença das igrejas? Não. Pois é, existe igreja assim, existe igreja assado, tal. Ah, não sabia. Ok. A senhora aceita um presente? Aceito. Eu sabia que ela gostava de literatura e psicanálise, que era a matéria que ela estava dando. Fui lá e comprei um presente do doutor de psicanálise de Harvard, que é um cristão. E ele tem um livro chamado Deus em Questão, um diálogo entre Freud e o C.S. Lewis, né, o autor das Crônicas de Nárnia. Fiz uma homenagem e dei de presente para ela. A mulher mudou. Não teve uma aula depois que ela falava mais de religião, né, que jogava indiretas para os cristãos, para quem era pastor e assim por diante. Mudou totalmente o comportamento dela. E eu pude entender para mim mesmo. Muitas vezes nós estamos guerreando com as ferramentas erradas. Muitas vezes o silêncio é também uma arma certa. E a manifestação que nós devemos fazer é uma manifestação pacífica, de amor, às vezes nem tanto de briga. Não concordava com o que ela falava, mas Deus me deu sabedoria para agir de uma maneira diferente. E a coisa mudou, melhorou. Nós precisamos buscar essa direção do Espírito Santo para não estarmos nos equivocando. Provérbios 25:11 você conhece, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Na versão contemporânea diz, a palavra certa, no tempo certo, é como uma joia, feita por encomenda. Que nós possamos cumprir o nosso papel, de estarmos o manifestando, seja no trabalho, na vizinhança, em casa, na hora certa, no momento que o Senhor deseja. Amém? Uma outra marca da verdadeira igreja, e deixa eu correr aqui que tem 3 marcas ainda para nós falarmos, é a questão da compreensão da graça de Deus. Compreensão da graça de Deus. O verso 11 de 15 de Atos diz, Pedro, no discurso dele falando, de modo nenhum, ele diz, nós cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. De modo nenhum, ele estava dizendo, não vamos colocar julgo que não deve se colocar sobre essas pessoas. Irmãos, nós precisamos nos lembrar, o que Paulo depois vai falar, isso intensamente, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé em Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez. E Paulo, reforçando isso, ele vai dizer em Efésios 2:8, pois somos salvos pela graça, por meio da fé, e ele continua dizendo a importância de saber isso. Isso não vem de vocês, é dom de Deus,
não por obras, para que ninguém se glorie. E Gálatas 2,16 ele vai dizer: assim nós também cremos em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Porque uma marca da verdadeira igreja é a compreensão da graça de Deus, para que você não venha se gloriar. Eu já falei para os irmãos que aqui está a essência do Evangelho, que a Igreja Católica, na Idade Média, desvirtuou e que Lutero teve que resgatar o famoso sola gratia, somente a graça, gente. Não é méritos nosso, é os méritos da cruz que nos salva. Nós precisamos ter o quê? Só fé. Fé para receber esses méritos na nossa vida. A Igreja Católica lá atrás, no tempo das indulgências, pregava o contrário, vendiam a salvação. Não é os méritos da cruz, é os teus méritos. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa pagar, você precisa subir escada de joelho para pagar os seus pecados, você precisa rezar 350 terços para você ser salvo. Não é os méritos da graça, é os méritos da pessoa. E nós, assembleianos, corremos o risco. Muitas pessoas, eles acham que é justamente isso, que é o fato dele vir para a igreja toda semana, é o que vai levar ele para o céu, que é o fato dele, e aqui presta atenção no que eu vou te dizer, mas é o fato dele não beber, não fumar, não trair a esposa, que vai levar ele para o céu. Não confunda isso, é literalmente colocar a carruagem na frente dos bois, tá? Nós não fumamos, nós não bebemos, nós não adulteramos, nós não pecamos, justamente porque recebemos a graça. E esse nosso comportamento é consequência do fato de termos conhecido o Senhor. O conhecer o Senhor nos leva a viver uma vida de obediência a Ele e nos afasta do mal. Mas nós não vamos fazer isso para receber a salvação. Eu não vou fazer isso para tentar me salvar. Isso se chama ter medo do inferno. E só que daí, se você está fazendo isso, se você não está mentindo, se você não está roubando, se você não está adulterando, se você não está bebendo, fumando, para ser salvo, alguma coisa está errada. Você não pode fazer isso para ser salvo, mas você deixa de fazer isso porque você já é salvo. Deu de entender? Nós precisamos ter essa convicção. É o fato de termos o Senhor, amarmos o Senhor, que nos afasta de todo mal, e não a gente se afasta do mal para receber a salvação. Somos salvos pela graça de Deus. O preço já foi pago, Ele já pagou o preço, os méritos são dEle. Nós nos favorecemos porque aceitamos esse sacrifício mediante a fé. Amém? Então, essa compreensão da graça de Deus é marca de uma verdadeira igreja. Depois nós vamos ver uma outra marca, que eu já estou correndo, vou só citar, mas para a gente conseguir falar todas. O verso 26, eu acho lindo isso aqui, que vai falar então do Silas e do Judas, que foram enviados para Antioquia como emissários, diz assim: homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acho lindo isso aqui. Isso é uma marca de uma verdadeira igreja, a disponibilidade em arriscar a própria vida por Jesus. Eu acredito que quando Lucas estava registrando a história, falou que eles realmente foram quase mortos, estava falando, quase perderam a vida física mesmo por amor ao Senhor. Mas a gente pode trazer para a nossa realidade de um Brasil que não tem perseguição aos cristãos, nesse sentido de, uma arma na cabeça, vou dar um tiro se você não negar Jesus. Isso não tem ainda entre nós, por enquanto, creio que um dia vai chegar, se prepara, mas por enquanto nós temos ainda a liberdade de servir ao Senhor. Mas assim, você está disposto a arriscar a sua reputação por amor ao Senhor? Como assim minha reputação, pastor? Bom, vivemos em dias onde ser verdadeiramente cristão é literalmente remar contra a correnteza. A proposta de Jesus é que nós venhamos ser santos, fugir das imoralidades, mas o mundo, a proposta dele não, se envolva cada vez mais. Homem bom lá no trabalho, aquele que todos aplaudem, é o pegador, o que no final de semana transou com não sei quantas, esse é o bom. Aquele que caiu bêbado na festa, esse é o cara. E daí muitas vezes os cristãos ficam acanhados, com medo de ser ridicularizados por falar, que são fiéis à esposa. Ou se é um jovem que cresceu na igreja, que é virgem, falar na escola.
mas porque ele está mais preocupado com a sua reputação do que realmente em agradar a Deus. Será que nós estamos dispostos a nos arriscar como esses irmãos lá do passado estavam para servir ao Senhor? Quem sabe você está numa família que abominam crente. Teus parentes falou em crente, olha, mas para eles é o fim do mundo. Você está disposto a talvez escandalizar a sua família por ter se tornado um cristão, mas ser fiel ao Senhor? Ou prefere viver aquele cristão disfarçado, 007? Ninguém sabe, só ele e Deus. Muitas vezes nós somos colocados em posição sim, de arriscar nossa reputação, nossos propósitos, alguns sonhos pessoais, por causa do Senhor. Vale a pena. Isso é característica de alguém fiel, de alguém que tem a marca de Cristo na sua vida. E para finalizar, a última marca aqui que eu vejo nesse capítulo de uma verdadeira igreja, é que a verdadeira igreja não deixa de cumprir o chamado do Mestre, por causa de desavenças pessoais. Pastor, o que o senhor está falando? Você vai ver lá do versículo 36 ao 41, depois que eles voltam de Jerusalém, passa o tempo, essa questão com o time lá da circuncisão está resolvida, o Paulo chega para Barnabé e diz: amigão, vamos de novo fazer uma viagem, nós precisamos ver como é que estão os irmãos da Galácia da nossa primeira viagem missionária, vamos? Barnabé, cheio de ânimo, disse: claro que vamos lá, eu vou chamar o João Marcos. Quando Barnabé fala que vai chamar o primo dele, o João Marcos, pensa no homem brabo. Paulo ficou indignado. Não, o João Marcos não vai com a gente. O João Marcos, quando nós saímos de Chipre e ia lá para a região da Ásia Menor, ele nos abandonou, ele não vai. E eu acredito que Paulo era um cara brabo. Porque, bom, eu falei ali no começo, Paulo, bateu boca com Pedro antes. Paulo não era um cara fácil, era um cara teimoso, e bateu o pé e disse: o João Marcos não vai, e Barnabé disse: vai, tem que ir, vamos orientar esse menino, não vai, não vai, e daí o Barnabé diz: olha, se ele não vai, eu também não vou. Então não vai, Paulo disse, então tu não vai, fica vocês dois e eu vou pegar aqui o Silas e nós vamos. E literalmente acontece isso, eles brigam, por causa do primo lá de Barnabé, e daí duas caravanas missionárias agora existem, a caravana do Paulo e a caravana do Barnabé, e o texto vai dizer que o Barnabé pega o João Marcos e vai ali para a ilha de Chipre, e o Paulo pega o Silas e vai então para a Síria e para a Cilícia. Pastor, dá de aprender com isso também? Dá de aprender com isso, é o que eu falei. Eles não deixaram de cumprir o ID do mestre por causa das desavenças pessoais. Brigaram, mas eles sabiam que tinham um chamado de proclamar as boas novas do Evangelho. E eles não iam colocar um ponto final no chamado missionário deles por causa daquela desavença, daquela briga. Cada um foi para o seu lado, mas cumpriu aquilo que o Senhor desejava. Lá na frente, nós vamos ver, a história não relata os detalhes, mas que esse João Marcos, que o Paulo não queria levar, se tornou um parceirão dele. Você vai ver na carta que ele escreve a Filemão, ele dizendo: olha, Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Jesus Cristo, envia saudação, assim como também o Marcos, Marcos e Demas e Lucas, os meus cooperadores. Ele vai dizer em Colossenses 4:10, mais uma vez citando Marcos que estava com ele, ele diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudação, bem como Marcos, o primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito do Marcos, e se ele for visitá-los, recebam bem. E depois ele vai dizer em 2 Timóteo 4:11, 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve, quando ele já estava no fim da vida, preso, sabendo que ia morrer. Olha o que ele escreve sobre o João Marcos: por favor, tragam-me João Marcos com vocês, porque ele me é útil para o ministério. Ou seja, saíram brigados naquele momento, mas depois se acertaram e Marcos se tornou um grande parceiro do apóstolo Paulo. Em momento algum, eles pararam de fazer a obra do mestre, pararam de amar o reino de Deus, pararam de gastar a vida deles por causa das desavenças pessoais.
pastor, isso tem alguma coisa a ver com a gente? Não. Nos dias de hoje não acontece isso, né? Alguém querer parar de vir na igreja porque o irmão falou isso, porque alguém não cumprimentou, o líder querer abandonar o ministério porque, né, um pai falou isso, o outro irmão olhou atravessado, porque fizeram um churrasco lá e não convidaram ele. Isso não tem nos nossos dias, né? Irmãos, cuidado, isso é cilada do diabo. Muitas vezes, querer fazer você abrir mão das coisas do reino de Deus, de estar produzindo no reino de Deus, e nós fomos chamados sim para produzir frutos. Quem não dá fruto tem que se perguntar se é realmente discípulo de Jesus. Leia João 15, você vai ver as palavras de Jesus, no verso 8, Jesus chega a dizer assim, quem produz muito fruto, louva, adora, agrada a Deus, e mostra que é meu discípulo. Então, todo cristão tem que produzir fruto, mas se você não entender isso aqui, qualquer coisa vai te desanimar. Lembro você, que você não é perfeito, o pastor não é perfeito, o pastor presidente não é perfeito, nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós corremos o risco de falhar. Agora, olha para a tua casa, vocês são em 3 ou 4 lá, quase toda semana o pau pega, no sentido assim, tem desavença, tem discórdia de opinião, um quer ir, o outro não quer ir, um quer fazer, o outro não quer fazer. Como que numa igreja, como nós aqui da sede, de 800, 900 membros, não vai ter também essas coisas, não vai ter desavença, opiniões diferentes? Vai ter sim. Agora, isso não pode ser motivo para nós abrirmos mão de produzir no reino de Deus. Antes de tudo, amor ao Senhor e ao seu reino. As outras coisas vão sendo acrescentadas. Deus vai nos dando graça para perdoar, dando graça para entender o irmão, dando maturidade para engolir alguns sapos, e a obra do Senhor continua. Agora, essas pessoas que qualquer coisa não me toque, tem que rever o seu relacionamento com Deus, rever o seu chamado e a sua compreensão de reino de Deus. Amém? Vamos se colocar em pé. Falei demais, pulei bastante coisa, mas eu creio que Deus de nós aprendemos mais algumas marcas da verdadeira igreja. Amém?